Casa Salim, receita diet, meu prato predileto de todos os tempos, leitão. Eu gosto de leitão de todas as formas, o leitão tradicional da roça, assado e tal, mas esse aqui é um leitão meio afrancesado com uma marinada longa. Vou fazer uma peça, minha peça predileta é essa, que é a paleta do leitão. Esse aqui é um leitão da raça caruncho, come gergelim, frutas, criado solto e tal, coisa séria, tá? Isso aqui não é negócio confinado. Aí eu tô confinado, só um pouquinho fechado, só um pouquinho assim, não é assim não. Isso aqui é criado solto, um troço criado solto como tem que ser, né? Então, ok, vamos fazer a marinada. Os ingredientes do leitão Casa Salim: tomilho seco, alecrim seco. Compra o alecrim fresco e deixa ele secar. É melhor do que comprar industrializado, que aquilo não tem aroma. Eu compro industrializado quando a gente está com preguiça aqui no limbo e tal. Sal, pimenta preta em grãos, pimenta branca em grãos, zimbro, que é um ingrediente importantíssimo para o gin, salame para beliscar, semente de cardamomo, semente de coentro, meia cebola roxa e 2 garrafas de vinho branco. Agora, colocar as 2 garrafas de vinho branco. Tem gente, para esse pedaço aqui, tem gente que bota vinagre, água, tem gente que faz um monte de coisa. Eu não tenho culpa disso, né? A culpa não é minha. Com 2 garrafas de vinho branco, fica completamente diferente. Eu gosto, tem que ser um vinho mais ácido, né? Então, tem um vinho, tem um verdejo aqui, espanhol. Agora vamos salgar a marinada. Salga 2 colheres de sopa de sal aqui na marinada. Vamos cuidar da capa, o mais importante aqui, que é onde está, enfim, a gordura está toda marmorizada nessa peça de leitão, mas a capa é onde tem a maior concentração de gordura, claro. Então, isso aqui é para vai virar uma floresta, assim, com gnomos e tudo. Vai virar uma coisa que a gente não vai conseguir ver a peça de carne. E depois isso vai ser usado para regar, para uma série de coisas. Isso não vai ficar com uma intensidade absurda, vai ter um equilíbrio. Steely Dan, sempre, né? Peraí, bicho. Pimenta branca também, moída fresca na hora. Esses carinhas tem que ser moídos. Não adianta isso aqui comprar já moído, não é de Deus não, tá? Não tem aroma, não tem nada. Tem que moer na hora esse troço, né? Aqui é na hora, ó, pimenta branca, na hora, ok. Agora um dos momentos mais importantes dessa marinada e do sabor desse leitão para mim, que é a hora que eu sinto o gosto da gordura do porco com a semente de coentro. Esse troço é tipo Asia. Então, vamos macerar a semente de coentro.
coentro marinada. Vai aqui na capa, né? Vai na capa. E vai semente de coentro in natura aqui na marinada do lado. Faça um mãozão gordo, grande assim, 2 mãos disso. Aqui, já começou. Ó. Ingrediente fundamental para a capa é a cebola roxa. Ah, pode com a cebola branca? Claro que não. São coisas diferentes. Ah, você pode substituir. Não, não pode substituir. Vai ficar pior, vai ficar errado. Agora vamos colocar a cebola roxa na capa. Essa cebola roxa vai conferir uma acidez interessante junto com o vinho branco, né? E a cebola roxa tem um gosto característico, por isso que não tem essas coisas, essas receitas que falam, não, eu estou passando a receita de um leitão assim, mas você pode substituir por um cavalo. Não pode, pô. Nada dá para substituir. Agora, marinar o zimbro. O zimbro tem um aroma interessante, assim, fica entre uma fruta vermelha e uma pimenta preta. Zimbro macerado na capa também, vai na capa. Não é para abrir ele totalmente, não esmagar ele. Ele também tem um aroma interessante quando ele está totalmente esmagado. Mas aqui ele vai soltar um frutado. O restante vai na marinada do ladinho aqui. Ingrediente aromático importante, a semente de cardamomo. Faz o Earl Grey Tea, misturado com maçã, o chá da Índia. Ok, mesma situação. Esse cara aqui vai na capa. Olha lá, o aroma que vem. Nossa Senhora. Pera aí, bicho. Tá? O nível de civilização é alto disso aqui, tá? Pera aí. Os grãos de pimenta preta vão ser colocados na marinada também. Eita! Tô derrubando que é uma maravilha. Na verdade eu vou usar isso aqui tudo, bicho. Tá? Vai ficar na loucura. Ó, pimenta branca, um pouco menos, porque ela tem uma intensidade, uma madeira nela assim que fica excessiva. Agora uma parte importante que é colocar as ervas secas. Compro ela, o tomilho, eu faço assim grosseiramente, porque eu vou usar o galho também. Aqui o alecrim, né? Já tá sequinho. Aí, ó, só o dedinho assim, ele... Curioso, o óleo essencial que sai do alecrim, mesmo seco, é fascinante, né? Agora a finalização com mais uma capa de semente de coentro. Essa semente de coentro é de uma qualidade que é a minha predileta, essa pequenininha. Tem semente de coentro que é mais ou menos do tamanho dessa pimenta branca aqui. Nesse caso,
tudo bem, a tal da substituição, né? Mas com esse cara aqui, é uma mesa nível, tá? Eu vou colocar todo esse restante de semente de coentro, a coriandra, né? Como dizem os franceses, coriandra. Peraí, bicho. Tem um negócio aqui, tá? Eu comeria cru isso. Opa! Agora, depois de 2 dias marinando na geladeira, vamos ao momento. Eu me esqueci de comentar de um ingrediente fundamental quando se fala de porco, leitão, tudo mais, que é a banha, né? E a banha é do mesmo produtor, ou seja, essa banha é do porco caruncho, criado, solto, comendo gergelim, não sei o que. Isso aqui é um sabor dos deuses, é outra coisa. Olha que maravilha que ficou a marinada. Que cor linda. Ficou lindo, olha. Vontade de beber isso aqui, que nem um suco assim, olha. Maravilha, tá? Olha aqui. E a nossa peça de paleta, que eu já tirei o excesso das especiarias, né? Ah, aqui do lado é desse. Tirei o excesso da especiaria. Ok. Agora vamos colocar a marinada, que vai cozinhar o leitão como se fosse um braseado. Ela vai cozinhar no vapor do vinho. Se coloca aqui mais ou menos 2 dedos de um magro e um dedo de um gordo. No meu é um dedo. Se for esse daqui não dá, mas tipo um dedo, né, ali de líquido. Então vamos preencher. Vai preenchendo com o líquido e as especiarias, podendo ter Agora vamos passar a banha na capa na primeira etapa. A banha entra em 2 momentos. No começo, para ajudar, né, nesse cozimento, a gordura já está aqui, mas a banha ela entra igual quando o chefe bota azeite para fritar bacon, um pouquinho de nada, que aquilo vai ajudar o troço. Nesse caso, a banha vai ajudar a vitrificar a pele. Eu gosto da pele vitrificada. Eu não sou um grande fã do pururuca, aquela pipoca tudo crocante. Eu gosto que fique vitrificado. Peraí, bicho. Ó, então vamos aqui. A banha. Ó. Isso aqui tem que colocar sem medo, bicho. Aqui eu uso um pincelzinho só para acertar aqui patinha, não sei o que, sabe? Steely Dan, entendendo? Agora vamos set up o forno, né? 160 graus,
né? Nós vamos trabalhar aqui nessa temperatura por 4 horas e meia, às vezes 5 horas, dependendo do tamanho, às vezes 6 horas. Baixa temperatura por muito tempo e vamos fazendo a rega com calma. Com calma a gente chega lá e vai ser beneficiado. Fundamental, colocar a grelha na posição mais baixa do forno, né? Para que a capa não queime rápido e o cozimento fique lento. Então vamos. Tá bonito, tá? Eu tô com esse avental aqui que eu ganhei uma apresentação que eu fiz no Chateau Sabazon, no sudoeste da França. Essa história eu vou contar um outro dia, que o motorista se perdeu de carro. Foi completo, parece um filme com Bourvil, uma comédia com Bourvil. Mas foi um dia maravilhoso, que eu plantei uma árvore lá, teve um almoço incrível, uma degustação, e eu toquei no Chateau Sabazon com Fender Rhodes assim no meio do verde. Mas essa história é hilariante, eu conto uma outra hora. Moleque 18. Eita, o calor que tá aqui, a temperatura da situação. Mas já tem um aroma lindo, tá? Nossa senhora, olha aí. Vamos fazer a primeira rega. O objetivo agora é cobrir, né? Cobrir bastante mesmo. Olha lá, semente de bagas do cardamomo, né? Não são sementes de cardamomo, né? Agora vamos aos acompanhamentos desse leitão, o que eu gosto de comer junto, assim, que dá um contraste. O jiló é uma coisa maravilhosa. O jiló, existe um preconceito com o jiló doido. O jiló é o Ornette Coleman dos legumes, né? Um passo importante do jiló, parece maçã, né? Quando cortou a maçã tem que botar um limão, uma coisa assim para não escurecer. Joga o jiló cortado correndo numa aguinha que já tem sal, né? Deixa um tempinho aqui, coisa rápida. Vamos grelhar o jiló. Eu gosto do jiló frito também, eu gosto dele cozido, mas aqui a gente vai quase que grelhar, usando esse azeite aqui, que eu considero o melhor azeite feito fora da Europa, o verde louro. Esse é o frantoio deles.
cebola, não coloco alho, não coloco nada para que o jiló fique neutro. Porque o leitão já está cheio de assunto, tem a corda e a pampa nele. Então aqui a bateria tem que estar... É a pimenta branca. De meia em meia hora, arrega. Vamos ver. Ok, e agora meia hora de novo e outra regra. Agora a receita símbolo do Brasil, né? Espetacular, farofa, que fica lindo para regar a gordurinha ali e tudo mais. Como já tem uma intensidade alta de gordura no corpo, é uma farofa de manteiga. Eu gosto de farofa de manteiga. O aquecimento da farinha, e a coloração já é outra. Tá aí o que você queria, meu compadre! É sério, não, o negócio é o seguinte, aqui, agora, é raspar, tirar as ervas secas todas da capa. E que maravilha, tá? Olha aí, olha a tonalidade. Sensacional, mano. A jaqueta de couro, assim, né? Do James Coburn, né? Agora, mais uma camada de banha que vai ajudar, porque eu vou colocar para cima a grelha agora, para que eu não quero que ele fique o pururuca. Eu gosto também do pururuca. Mas eu não adoro pururuca, não. O negócio, como foi o negócio do sei que, ficar tipo uma pipoca. Eu gosto dele vitrificado. Que ele fique, sabe, com aquela cor quase caramelizada. E pode ter um pururuca ali, aqui, assim, sabe? Como se fosse uma estrela ali, uma estrela aqui, uma estrela aqui, uma estrela ali. Sem ser aquele... aquela coisa, aquela pipoca. A banha, né? Sorvete de coco, né? Pera aí, bicho. Foi um pouco demais. Ih, pera aí. Pera aí. Não foi tanto, não. Porque precisa desse troço, né? Você vai corrigindo daqui. Tem que ter esse brilho antes de fazer o pururuca, para quem gosta. Enfim, é aquela coisa. Não me importa onde é o almoço, eu quero é comer engordurado.
Tá, vamos finalmente subir a grelha. Good God, yo! Vou desligar o forno e ligar a grelhazinha de cima, que faz creme brulee, essas coisas todas, né? Agora vamos empratar de forma viking tijucana, que é a maneira perfeita de sorver esse leitão Casa Salim. Que maravilha, tá? Tem o tal do pra ver, tá? Mas não tá tac, tá? Tá de leve, ó. Aqui tá um pouco mais. Com esse som o tempo inteiro fica pipoca, bicho. Aqui, ó. Ó. Esse é o timbre, tá? Da vitrificação, ó. Ó. É outro sabor isso, bicho. Chega o grande momento. Antes de tudo, eu sempre coloco o vinho e gosto de testar. Essa receita fica perfeita com Chardonnay, vinho de uva Chardonnay, de preferência um Bourgogne. Deixa eu botar irmãmente aqui, tem menos nessa. Quero ver em que taça que vai ficar melhor. Essa é a taça tradicional de beber o Chardonnay Bourgogne branco. Isso aqui é um Corton, vinho Chandon de Briale, na Bourgogne, em Beaune. Corton, tem Corton tinto também, tem o famoso Corton Charlemagne, né? Que é... Vamos ver. Essa é a taça. Isso é uma coisa importante, não deixar gelar muito o branco, o vinho branco. Ele perde os... Isso é um Corton, isso é um Grand Cru de Bourgogne, então tem assunto à beça aqui. Precisa esquentar um pouco. Vamos ver como tá nessa. Não é assim, né? Eu falei do negócio de pegar a taça, mas eu tô fazendo isso para esquentar, né? A chambre. Aqui fica bem mais fechado. Essa taça é perfeita pro tinto, pro Pinot Noir. É, fechou aqui, tá fechadíssimo. Aqui tá perfeito. Ó. Sim. Aqui vem Elderflower. A toalha é sempre branca, isso é mania. A toalha tem que ser branca para ver a cor do vinho, para ver a cor da comida também. A toalha colorida é bonito, mas é legal. Meu misto quente, ótimo, eu gosto também. Eu fico na bronca quando a toalha está colorida, porque... E vamos para isso. Olha lá, ó. Olha, peraí. Eu não vou fazer aquele negócio que o pessoal faz na internet, que sai destruindo as coisas para mostrar que tá legal. Não vou fazer isso porque eu vou comer isso realmente. Então olha aqui, ó. Putz, o primeiro pedaço que saiu é um presente, tá? Pera.
sinfônico, né? Acompanhe nosso apoiador Passion for Jazz em um podcast imperdível com muita informação valiosa sobre o gênero, na sua plataforma de streaming favorita. Participe também do programa Empoeirado, transmitido ao vivo para assinantes através do site do Apoia-se.